sobre interseccionalidade e é um tema muito denso. Então a gente entendeu que era necessário trazer de uma forma mais prática, mais vivencial, para que a gente conseguisse, de fato, entender e compreender mais sobre esse tema. Aqui comigo tem várias mulheres muito potentes, depois cada uma vai se apresentar, mas falando brevemente sobre minha história, eu vim de um contexto de um lar muito conturbado, né, tanto pela vulnerabilidade social como pela violência doméstica. E precisei acessar vários programas sociais para, de alguma forma, conseguir ascender. Então, eu fui a pessoa que teve acesso à Bolsa Escola, Bolsa Família, fiz faculdade pelo ProUni, com sistema de cotas. E quando eu me formei, isso lá em 2018, eu senti uma necessidade de alguma forma, contribuir para a sociedade por algo que eu tive tanto suporte ao longo da minha trajetória. Então, de janeiro de 2019 em diante, eu iniciei um projeto com mulheres, inicialmente em Barra Mansa. A gente fazia rodas de conversa de forma gratuita nos fundos da Biblioteca Municipal e o projeto foi crescendo e foi criando outro escopo. Inicialmente eu trabalhava temas que tinham conexão com a minha história, voltado para dependência afetiva, violência doméstica, relacionamentos abusivos, mas com o passar do tempo eu entendi que não bastava só trazer letramento para as mulheres, a gente precisava trazer mobilidade financeira, porque a dependência financeira é um dos pontos que faz com que muitas mulheres precisem permanecer em suas casas ainda que em ambientes abusivos. Então, desde então, a gente começou a atuar mais voltado para a parte de carreira e empreendedorismo, até que em 2022 eu decidi transicionar o grupo, que até então era aberto a todas as mulheres, mas por entender que alguns ambientes voltados até mesmo para atuação gratuita, como o Sebrae, algumas instituições comerciais que proporcionavam muitos cursos, muitas ações, as mulheres negras não estavam presentes nesses ambientes. Então, de 2022 em diante, o Pretas teve esse novo formato, então a gente agora, né, ganhou um novo nome, e aí passou a ser Pretas no Topo. E por que esse nome? Às vezes as pessoas falam, ah, Ruth, mas que nome estranho, parece que vocês querem ser superiores. Não é isso. Pretas no Topo é porque hoje a mulher negra está na base da pirâmide social. A gente sabe que a mulher negra enfrenta os piores salários, os piores cargos dentro das empresas, são as mulheres com maior índice de violência doméstica, violência urbana. Então, a gente quer transicionar da base da pirâmide social para o topo. E esse topo é um lugar compartilhado, não é que as pessoas que estão no topo precisem sair de lá. Mais uma vez, entendendo que nós temos pessoas aliadas que vão fazer com que todas as mulheres estejam no topo. Aqui comigo tem algumas meninas. Hoje o Hub ele tem uma atuação totalmente voluntária, então os nossos eventos, quando não 100% gratuitos, tem uma taxinha simbólica e a gente faz algumas ações voltadas para desenvolvimento, tanto eventos culturais, como também workshops, mentorias. E hoje eu convidei algumas meninas que vão conseguir representar para a gente o que de fato é interseccionalidade e os desafios que a gente vivencia. Ainda que você não seja uma mulher negra, tenho certeza que você pode se identificar com alguma das questões que as nossas participantes vão trazer aqui hoje. Eu agradeço todas que se disponibilizaram a estar aqui, tenho certeza que vai ser um tempo, né, de muito crescimento. Convido vocês a participarem, não é uma palestra como hoje cedo, é uma roda de conversa, é um momento para a gente interagir. Então, em todo tempo, se você tiver alguma colocação, se você tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, levanta a mão, a gente leva um microfone até você, a gente quer construir esse diálogo juntas. E para começar a nossa conversa, eu quero convidar a Juliana, ela vai poder se apresentar um pouquinho melhor. Juliana é psicóloga e eu tenho certeza, né, que a sua atuação aí no setor público tem muito a contribuir. Mas fala um pouquinho antes de começar as perguntas sobre quem é a Juliana, um pouquinho sobre a sua formação. Boa tarde a todas, meu nome é Juliana Sampaio, atualmente eu sou coordenadora de promoção da igualdade racial na Secretaria para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda. Sou formada em Psicologia também pela Universidade Federal Fluminense, mestra também pela Universidade Federal Fluminense em Cultura e Território e também sou presidenta do Conselho da Mulher de Volta Redonda. Ju, conta pra gente um pouquinho, né? Você que atua com gestão de políticas públicas, né? Como que é lidar na prática com essa intersecção entre gênero, raça, sexualidade, religião dentro do serviço público? É complicado, porque o corpo da mulher negra é um corpo público, né? A gente está nos lugares, a gente não passa despercebido, logo a gente é colocado ali
como uma mulher negra, né? A gente não é só uma mulher, né? A gente não é só reconhecida como uma mulher, é uma mulher negra também. E aí tem algumas perspectivas, por exemplo, se eu for pensar numa questão mais coletiva, trabalhar em ambientes públicos sendo mulher de terreiro, sapatão, enfim, até esqueci, gente. Mulher de terreiro, sapatão. É porque assim, eu estava até comentando com elas, eu não costumo muito falar a partir desse lugar, eu falo muito a partir da questão pública. E aí a minha fala se transforma nesse lugar também. Porque, esse que está falando, se a gente for falar de uma forma mais coletiva, é importante sim ter uma mulher que é sapatão num lugar público, numa prefeitura, por exemplo. Né? É importante sim ter uma pessoa que é de terreiro, está ocupando esses espaços. Né? E aí quando a gente fala assim, por que falar sobre os terreiros, sobre religiões afro-brasileiras? Né? Para a gente que da população negra, né, pensando em gestão de igualdade racial, os terreiros foram lugares que ficaram guardados ali as estratégias de sobrevivência perante a questão colonial. E aí hoje a gente já vive isso, na questão estrutural do racismo. Então, a partir dessa perspectiva, a gente entende o terreiro como um centro cultural. Né? E ali ele é muito importante para a população negra. E aí é um desafio também, porque quando eu falo, a gente precisa começar falando, né? Meu nome é Juliana, sou psicóloga, formada por uma federal, pós-graduanda, nananana. Mas isso de fato é importante? Se eu fosse um homem branco, eu ia precisar falar tanta coisa para dizer, para validar a minha fala? Não. Então também no ambiente público, né, na gestão pública, que também é rodeada por muitos homens, às vezes a gente, de forma estratégica, a gente também se coloca nesse lugar, né? Tipo, não né? Eu tenho minha formação, estou aqui por um motivo, né? Então, esse lugar também é importante. Agora, se a gente for pensar por um lado individual, né, como Juliana, eu também percebo que, para além de ser uma pessoa negra, né, porque não importa, né? A gente, em qualquer espaço que a gente tiver, a gente vai sempre ser uma pessoa negra que vai falar. E a gente é muito acionada nesse lugar, porque sou psicóloga e atendo muito nessa perspectiva racializada mesmo. E às vezes é meio cansativo também pra gente, porque a gente é sempre colocado naquele lugar de quem vai falar sobre questão racial. Sendo que o problema da questão racial é um problema da pessoa branca que afeta a gente, as pessoas negras. Então, por isso que a gente fala dos aliados, né? Que é importante muitas pessoas brancas se colocarem nesse papel também de aliado. E quando você falou sobre o projeto Preto no Topo, porque quando a gente movimenta a mulher negra, a gente movimenta a estrutura toda. Então, a gente falar sobre as mulheres negras, a gente não está excluindo outras mulheres. Eu trabalho numa secretaria de políticas com mulheres. E aí é um cenário diferente, porque eu só trabalho com mulher. Né? Mas a Maria é branca, por exemplo. Né? E aí a gente coloca muito lá. Mas se a gente for falar sobre violência doméstica, a maioria da população de mulheres negras, a gente for pensar na gestão da gestão da política da mulher, das mulheres brancas. Então você vê mulheres brancas sendo gestoras, coordenadoras, e você vê quem é atendido pelo serviço são as mulheres negras. Então, tem alguma coisa aí que está acontecendo que as mulheres negras não conseguem acessar esses cargos de gestão. Né? Obrigada, fala fundamental. E aí, pegando um gancho nessa questão que você trouxe sobre a violência contra a mulher, de fato, hoje os números mostram que a mulher negra é mais afetada pela violência. E até tem uma fala da Carla Cotirene que eu acho muito interessante, porque ela fala justamente isso, né? Quando a Lei Maria da Penha foi criada, é uma lei fenomenal, é uma lei que eu apoio totalmente, mas infelizmente tem muitas lacunas que não entendem e não preenchem o lugar da mulher negra, que muitas das vezes não é atendida na sua plenitude por essa lei, né? E a Carla Cotirene, ela vai trazer muito a questão da mulher negra que se relaciona, por exemplo, com
um namorado, um filho, alguém que está encarcerado, né? E aí eu tenho até conhecidas que o irmão foi preso e ele ligava da cadeia falando que queria o dinheiro e se vira, se prostitui, vira garota de programa. E o quanto essas mulheres, muitas das vezes por medo, também acabam usando seus corpos para levar droga para dentro da prisão, porque a gente sabe que existe um comércio lá dentro, e depois são presas, né? E aí é toda uma violência, porque essas mulheres depois não são nem visitadas, né? Durante um tempo eu fiz um projeto social aqui na Casa de Custódia de Volta Redonda, e era até interessante, porque a Casa de Custódia, os visitantes eram todas mulheres. É mãe, é filha, é irmã, mas a gente não vê homem, não vê pai lá. Então, de fato, a gente precisa entender que todas as esferas da nossa sociedade precisam ter esse recorte racial. Ainda dentro do que a Ju trouxe, ela falou, né, que é uma mulher de terreiro, eu queria puxar agora a fala para a Carol. Eu entendo que hoje, no Brasil, a gente tem muito preconceito em relação às religiões de matriz africana, de matriz afro-brasileira. Eu sou mulher evangélica, nasci dentro desse contexto e sei do meu privilégio, né? A minha religião não me coloca em risco. As pessoas, né, ao saber que eu sou evangélica, em nenhum momento vão querer me matar. E a gente sabe que, infelizmente, a religião de matriz africana, ela é demonizada, muitas das vezes até dentro do universo cristão. E aí eu queria entender, Carol, um pouquinho como que é ser uma mulher negra de matriz africana, se você em algum momento se depara com esse preconceito, seja no ambiente profissional, acadêmico, se você sente, né, as pessoas de alguma forma um impacto ao você falar da sua religiosidade. Boa tarde, gente. Eu sou Carol, sou formada em Direito, né, bacharel em Direito, sou mãe solo, atualmente estou trabalhando como terapeuta sistêmica. E sim, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, intolerância direta, mas sempre tem aqueles olhares, né, umas piadinhas, por exemplo, eu não vou mexer com a Carol, não, ela é macumbeira, senão ela vai fazer macumba para mim. E eu conheço pessoas que já sofreram violência ao sair do barracão com roupa. Teve até a Cailane no Rio. Ela era uma criança de 11 anos, ela saindo do terreiro, ela foi apedrejada. Desmaiaram ela teve que ir para o hospital simplesmente porque ela saiu do barracão dela vestindo com roupa de santo. Então, sim, às vezes acontece, tanto no ambiente de trabalho quanto na faculdade também, na época. Já teve gente tipo, assim, de afastar de mim quando eu me formei, no período da faculdade foi na pandemia. A pessoa conversava comigo na internet, tudo mais normal, fazíamos trabalhos juntos online, mas quando veio presencial, que ela viu usando a minha guia, simplesmente ela parou de falar comigo. Assim, do nada, e antes era meio como se fossem melhores amigas, mas pelo preconceito velado ali, porque todo mundo vê a religião de matriz africana como muito demonizada, quando na verdade não é. Igual um período da minha vida, sim, eu escondia, você é o quê? Eu sou católica, porque de fato eu também sou batizada na igreja católica. Eu entrei para a minha religião através do amor e onde eu me apeguei muito nela foi através da dor, porque o pai do meu filho, um homem negro, foi assassinado quando meu filho fazia 1 ano de idade. Eu tinha 19 anos e a minha religião me sustentou. Então eu falei, eu não posso esconder a minha religião, porque quem me sustentou até aqui, quem me salvou e me salvou todos os dias da minha vida é a minha Umbanda. Então eu não posso colocar ela dentro do bolso e falar assim, não, eu sou católica. E depois eu pegar minhas coisinhas e ir para o terreiro. Então, assim, é bem desafiador você ser uma mulher preta, mãe solo e, como todos dizem, macumbeira. Então, eu tenho um peso triplo nas costas, vamos dizer assim. Falar de interseccionalidade é falar dessas múltiplas violências, né? Então, a gente precisa entender que as violências vão se sobrepondo, as pessoas não vão te atacar só porque você é uma mulher negra, sim, ou só porque você é uma mulher de Umbanda, né? Mas isso tudo vai se somando. Agora eu queria falar um pouquinho com a Vivian, eu vou pedir para a Vivian se apresentar. Você que tem uma trajetória aí de ascensão social, que trabalha num ambiente majoritariamente masculino, né? Se você, além de se apresentar, coloca pra gente também um pouquinho se hoje no seu ambiente de trabalho você sente o sexismo, o racismo ainda presente. Oi, tudo bom? Eu sou Vivian, eu sou bacharel em Ciências Náuticas, eu sou piloto de navio. Eu sou do Rio, mas eu estou aqui no Sul Fluminense desde os 9 anos. Eu entrei para a Marinha tem exatos 20 anos
E quando eu estava pensando antes de vir para cá, né, sobre mulheres em posição de destaque, eu fiquei pensando em 20 anos de marinha, eu só encontrei 2 mulheres comandantes. Uau. Sendo que hoje a função que eu exerço, que é receber os navios, eu trabalho com navios de várias nacionalidades, várias bandeiras. Eu estou com o navio o tempo todo e eu não vejo as mulheres. E ainda quando chega um navio que tem uma mulher, sabe, nunca é na posição de comando, é sempre numa posição abaixo. E eu vejo com tristeza que eu já estou há 20 anos e isso não mudou, né? E o racismo, de alguma forma você sente que ele está presente no seu ambiente de trabalho? Ah, sim, com certeza. O trabalho que eu exerço, o navio chega no porto, eu trabalho em Angra dos Reis, e eu sou a primeira pessoa a entrar no navio. Então, aquela tripulação que, sei lá, às vezes veio da China, ela chegou no Brasil e eu sou o primeiro contato, né? E o racismo é tão engraçado, né? Porque ele é muito sutil, né? E eu sinto que às vezes eu chego no navio, a tripulação para de respirar, tem uma mudança corporal, sabe? Sendo que quando eu entro no navio, eu sou anunciada. Ah, quem chegou é a Vivian, que é a superintendente de operação. Então eles sabem quem está chegando, só que eu sou anunciada, eles não falam como eu sou, né? Já é um choque porque vem no feminino. E quando eu chego, quando eles olham, né, eu não sou o que eles estavam esperando. Então sempre tem um choque. E ainda, 2025, eu continuo tendo que, sabe, me impor, às vezes ser um pouco mais rude para fazer valer a minha autoridade, porque no ambiente de marinha não dá para você chegar com doçura, ou não tenho tempo viável para eu mostrar que eu sou capaz de exercer, entendeu? Então eu sempre recorro a falas como: eu sou responsável, eu sou o que mando, vamos fazer o que eu estou dizendo. E isso é cansativo, porque eu sei que eu preciso dessas falas. E meus colegas de trabalho não precisam. Eles chegam e eles têm a credibilidade. Eles são o profissional e entende-se que ele é capaz de exercer aquela função. Quando eu chego, eu ainda tenho que recorrer a fases que eu vou me impondo, porque a pessoa que me recebe, ela olha para mim e ela... acho que não, sabe? Não, será o que ela sabe que está fazendo? Então eu ainda tenho que falar assim: sou responsável, sou eu que mando, a gente vai fazer do meu jeito, eu estou aqui há 20 anos. E isso é cansativo, acho que é mais cansativo e mais triste porque o tempo está passando e não está melhorando. Eu continuo tendo que acessar essas ferramentas de autoridade mesmo, sabe? Para fazer o serviço que o meu colega não precisa, né? Ele chega, ele é o responsável pela operação e ele é aceito no momento que ele entra. Eu ainda perco 1 minuto, sabe, me impondo. Esse ponto que a Vivian colocou é muito interessante, porque mulheres negras sofrem isso de forma mais intensa, mas as mulheres, no geral, no dia a dia, principalmente em ambientes mais masculinos, precisam exercer o tempo todo essa autoafirmação, o tempo todo mostrar que elas são capazes, o tempo todo, né, ter que às vezes mostrar um serviço até além para que elas sejam validadas. E a gente sabe o quanto que isso é cansativo, o quanto que isso traz um desgaste emocional, que muitas das vezes nós não somos ouvidas numa reunião, a nossa ideia não é validada, o que a gente fala não é importante. Então, é uma reflexão que a gente faz, o quanto que também os homens precisam se ater, né? E seria tão importante que esse momento também tivéssemos homens, para que, assim como a Juliana falou, né, que o racismo não é um problema das pessoas negras, mas sim das pessoas brancas, e é necessário haver, né, os aliados na causa. Dentro da causa das mulheres, também é necessário que os homens entendam, de uma vez por todas, o quanto muitas das vezes nós somos agredidas, né, nessas microagressões do dia a dia, nessas sutilezas, que às vezes é de uma forma tão simplória, mas se você se coloca um pouquinho mais, porque tá de TPM, o que houve, né, e como se fosse uma questão hormonal, quando não, a gente só está exigindo respeito. E por falar em respeito, agora eu converso um pouquinho com a Raquel. Raquel, a gente está aqui falando das intersecções, né, de ser uma mulher negra em várias esferas, e
como que é ser uma mulher negra com deficiência? Ainda hoje, 2025, você sente que de alguma forma você sofre algum tipo de preconceito? Qual que é o seu dia a dia? Você consegue contar pra gente um pouquinho também da sua história, né? Como você conseguiu chegar até aqui? Eu já conheço a sua história, sua trajetória de superação, mas conta um pouquinho pra gente também. Boa tarde a todas. Quero primeiramente agradecer o convite, tendo nos tido a oportunidade de agradecer. Muito obrigada por esse momento, né, de aprendizado, de conscientização, isso é muito importante. Eu tenho 41 anos de idade, sou uma pessoa bem descontraída, gosto de fazer as pessoas rirem, principalmente quando estou muito perigosa, mas eu tenho 41 anos e sou casada, tenho 2 filhas. Já fui CLT, já passei por dificuldades, igual a minha estava falando, né, que tem muita subestimação, né? As pessoas olham para nós, independente se somos negras ou deficiência, mas quando a gente se mulher, alguém já olha meio, será que ela vai conseguir? Está subestimando, né, a nossa capacidade de exercer qualquer tipo de função. E eu já passei por muitos preconceitos, né, na escola, no trabalho. Hoje eu não trabalho mais, só fico trabalhando no anonimato mesmo, faço personalizado na minha casa, por conta das minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas e elas são pequenininhas ainda. Então, eu abri mão da CLT para estar cuidando das minhas meninas. E assim, a maneira que eu comecei a enxergar esses estigmas, né, partiu da onde? Primeiro, eu precisava entender que eu sou uma pessoa. Estigmas são apenas estruturas construídas na sociedade. A partir do momento que eu entendo que eu sou uma pessoa, logo, a partir desse princípio, eu posso passar por cima de qualquer coisa dentro do que é certo, né, dentro do que te convém, provando como trabalho de formiguinha, né? Dia após dia, nós somos, sim, capazes de fazer coisas infinitas. E assim, a minha história de superação era quando eu nasci no México, eu apenas 1 semana de vida. E partindo disso, eu andava de joelhos. Com 19 anos, eu tive que amputar as pernas para colocar prótese, para poder vencer mais desafios que eu queria vencer. Não que a sociedade impôs para mim. Então você tem que trabalhar, você tem que estudar. Não, era uma coisa que eu queria. Eu decidi romper todas as adversidades, todas as barreiras. Eu sabia que aonde eu já cheguei hoje, a cadeira de rodas jamais me levaria, porque eu andava na cadeira de rodas também, com 19 anos da minha vida. E não me vergonho disso, muito pelo contrário, né? Eu agradeço a Deus por ter passado por tudo, né? Porque se a gente for dar uma olhadinha para trás, a gente vai ver pessoas muito piores, né, do que a gente, pessoas que queriam estar onde nós estamos, onde vocês estão. Então, isso é um privilégio muito grande que cada um de vocês, cada um de nós, né, conquistamos para estar onde a gente está. E assim, eu fiz fisioterapia, comecei a prótese com 1 ano de operado, e eu me lembro que quando eu estava no centro ortopédico, que na época foi no Rio de Janeiro, uma mulher estava apenas com uma perna amputada, a outra estava normal, era dela, no corpo dela. E aí ela viu eu andando com as 2 próteses e falou assim: como
se você conseguir olhar para as duas trocas. E é uma coisa que eu falo, gente, a resposta que eu dei a ela, eu só falo para todas as áreas da minha vida. A minha força de vontade era maior que a minha dificuldade. Então, eu quero que vocês memorizem essa frase, que a sua força de vontade seja maior do que a sua dificuldade. Então, era isso que estava me motivando, era isso que me motivou a romper os preconceitos, os bullying que eu sofria no trabalho, né, na escola. E hoje eu sou psicanalista em formação e eu tenho vivido rompimentos de traumas que hoje eu consigo olhar com outros olhos, hoje eu consigo entender o que é que eu tinha que viver e tratar hoje, de pé como eu estou. Obrigada. Agora, Ju, conta pra gente um pouquinho a sua opinião em relação a essa temática da diversidade. A gente sabe que hoje muitas empresas têm feito um movimento sobre diversidade, mas que infelizmente muitas das vezes é um movimento mais comercial. Na sua opinião, o que as empresas podem verdadeiramente fazer para que todas as pessoas se sintam de fato pertencentes? Sejam as mulheres negras, pessoas com deficiência. Eu acho que quebrar o impacto da branquitude. Alguém sabe, alguém ouviu falar sobre esse termo? Impacto da branquitude? Não? De uma autora chamada Silvia Bento. Ela diz que as pessoas brancas, a branquitude, né? E aí a branquitude, né? É o poder, a branquitude. Tem o pacto de manter as pessoas brancas no poder por gerações. É claro que não é uma reunião, né, as pessoas brancas vão lá se reunir. Não é sobre isso, né? É sobre essa questão de a gente só ter homens brancos na lideranças, porque o outro só enxerga a partir do igual, né? Então eu não vou considerar uma mulher negra capaz de estar num cargo de liderança, né? O imaginário social da pessoa negra. E aí do homem negro também, ele tem outras questões também sobre os homens negros. Imaginário social sobre as mulheres negras também. Você não... Teve um caso muito interessante no Botão. Tinha uma médica de um bairro periférico e a população majoritariamente negra não queria ser atendida por ela. Eu posso, sabe, chegar, mas quando o mercado não está tão bom, as minhas chances já diminuem. Então você tenta se encaixar, aí você alisa o cabelo, aí você coloca uma roupa em tons pastéis, sabe, para ficar mais, para quem vai te escolher, sabe, talvez ver uma similaridade e te aceitar. Então, hoje bem menos, hoje eu estou numa situação de ser concursada. Hoje eu tive que galgar a minha carreira, eu fiz toda uma trajetória do tipo, eu vou exercer um trabalho muito específico, que poucas pessoas fazem, que aí eu vou ser necessário. Porque eu sou formada piloto de navio, mas quando eu me formei, 200 pessoas eram piloto de navio. E aí? Eu fui já galgando um local bem específico para eu conseguir fazer meu nome, para eu ser muito, muito boa nisso. Porque eu sei que nessa função que eu exerço, tem poucas pessoas, eu tenho mais chances. Mas se hoje eu colocar meu currículo como piloto de navio e o mercado estiver ruim, eu não tenho a menor chance. Por quê? Porque ela é engravida. Porque ela, no período menstrual, ela pode, sabe? Porque filhos, eu tenho 2 filhos. Filho ficou doente. Então, a gente vai, infelizmente tendo que galgar toda uma trajetória para ser muito importante, para ser necessária, para ser escolhida. E, bem lá atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu performei muito branquitude, sabe? Ria, bem assim, sabe? Bem... Você fala menos... Você não, uma coisa que até hoje eu tenho é do tipo...
eu não posso dar chilique, eu não posso arrumar um barraco, né? Porque aí é a negra raivosa, a mulher temperamental, né? A gente, sendo que eu trabalho 98% homens, homem dá chilique, homem, sabe, joga as coisas no chão, homem faz um monte de coisa, daqui a pouco eles se perdoam, né? Eles se entendem. E eu brinco até com meus colegas, assim, gente, tá aí uma coisa que eu não posso fazer, porque o dia que eu der um surtar aqui, tu sabe, epa, não pode. Mas eles fazem, né? É bem isso. Interessante também o ponto que você trouxe sobre a questão da estética, né? A gente hoje consegue passar o olho e ver algumas meninas negras até usando tranças e o quanto que isso é algo muito relevante, né? Eu entrei na área de recrutamento e seleção lá em 2013, trabalhei nessa área por 9 anos e nas contratações o quanto que era difícil a gente ver uma pessoa negra que usasse o cabelo crespo ou usasse tranças. A gente entende, né, que essa questão da gente muitas vezes ter que performar faz parte da estética também, né? Por uma questão de sobrevivência, de ter que estar sempre arrumadinho, né? Muitas das vezes com o cabelo alisado. Hoje eu utilizo o meu cabelo cacheado, mas na minha adolescência eu só usava cabelo liso. Se eu fosse num sítio, tivesse piscina, um calor danado, eu ia ficar do lado de fora porque eu não ia estragar a minha escova, né? Então, o quanto que hoje, que bom que muitas coisas mudaram, mas ainda há muitas pequenas violências que a gente precisa olhar e precisa entender. Até fugindo um pouquinho do nosso tema da interseccionalidade, mas falando sobre a questão da estética, a gente vê hoje o movimento das skin glues e essa estéticazinha minimalista e todo mundo usa roupa lisa, não tem estampa, porque a estampa é considerada uma coisa feia, considerada de pobre, mas porque eles bebem da fonte da Europa e acham que aquilo lá tem que ser o padrão de beleza para o mundo. Não é porque na Europa a galera gosta de usar roupa lisa sem estampa que aquilo lá que é bonito. E se na África, né, as mulheres usam roupas estampadas, então quer dizer que estampa é feio, que estampa é coisa de pobre, né, que é brega, e é até engraçado. Agora tem até uma novela da Globo, não consigo acompanhar a novela, mas hoje em dia pelo Instagram você vê corte de novela toda hora. E aí o tempo todo o pessoal falando mal da roupa da mulher, que não sei o que e tal, mas muitas das vezes a gente percebe um racismo até nisso, falar a roupa de pobre, a roupa de rico. Para a gente, muitas das vezes, performar em alguns locais é a roupinha social, e eu digo que muitas das vezes é uma escolha, né? E aí, hoje, né? Eu, majoritariamente, uso roupa social, roupa lisa, mas porque eu aprendi que para acessar alguns ambientes eu precisava, né, performar ali uma certa aparência. Não tem como a gente achar que a gente vai fazer que nem esses caras das Big Techs que vai estar andando de blusa preta todo dia, chinelinho, que a gente vai ser respeitado na rua. Não vai, né? Muitas das vezes, para ir numa loja lá em Barra Mansa, eu me arrumo, nunca vou de chinelo, porque Barra Mansa é extremamente preconceituoso, né? E vários outros lugares também, mas a gente vê que quanto mais interiorando a cidade, mais forte é algumas questões. E aí, para você não ser tratada mal, não ser desrespeitada, às vezes você fala, não, peraí, deixa eu me arrumar então, não vou me dar o luxo de entrar ali. Exatamente, você se arruma para ir na padaria, porque você sabe o quanto que isso é complicado. Mas agora eu vou falar um pouquinho com a Carol novamente. Carol, você entrou na universidade depois de ter sido mãe. E como que foi essa vivência, sendo uma mãe só, uma mulher negra? Você enfrentou desafios, né? Porque foge um pouquinho da lógica que a gente aprende, né? Que as pessoas primeiro precisam estudar, depois casa, depois tem filhos, e aí vai, né, crescendo de forma igual na carreira. Como que foi isso para você? E o que te motivou aí adiante, mesmo em meus desafios? Sim, eu terminei o ensino médio grávida, né? Eu tive meu filho com 17 anos. E logo em seguida, né, quando eu estava com 19 anos, meu filho ia fazer 1 ano, o pai dele foi assassinado no Rio de Janeiro inocentemente. Meu mundo caiu e todo mundo... Eu fiz um propósito comigo mesmo quando eu engravidei que minha vida não ia acabar ali. Que eu não ia ser mais uma que engravidou cedo, ia ficar dedicada, ou minha mãe que é meu filho. Eu resolvi ser protagonista da minha história. Então, quando meu filho ia fazer 4 meses, eu comecei a trabalhar, né? Meu primeiro emprego foi com 19 anos, e desde então nunca mais parei. E entrei para a faculdade de Direito. Foi muito desafiador, porque meu filho era totalmente dependente de mim, por mais que eu tinha, né, a minha rede de apoio, que eram meus pais, né, porque eu morava com eles, mas era muito desgastante, porque eu saía de casa para trabalhar às 7 horas da manhã,
no horário de almoço. Eu dava um pulinho para dar mamar meu filho, saía às 6h10 da noite e só chegava em casa às 11 horas da noite e tinha que fazer o quê? Trabalho de faculdade, dar atenção para o meu filho. Quantas e quantas madrugadas eu não fiquei na frente do computador com ele no peito. Portanto, o desafio foi muito grande. Eu tranquei a faculdade no terceiro período. Não, nunca, como eu disse, nunca parei de trabalhar, mas eu fiz um propósito comigo que eu iria me formar. Eu sou filha de caminhoneiro. Minha mãe também foi CLT há 32 de dia, ela é empresária, ela é dona da Sol e Médio de Barra Mansa. Né? Nós somos de Minas, de Leopoldina, e eu falei, não, meu filho já não tem pai, ele depende totalmente de mim, eu tenho que mudar a nossa vida. Eu não quero ficar, né, não desmerecendo nenhuma profissão jamais, mas eu queria dar para o meu filho aquilo que eu não tive quando pequeno. Então eu retornei para a faculdade, me formei em 2023, né? Ainda assim foi um desafio, porque ele está com 10 anos, então ele está começando a pegar aquela adolescênciazinha marota, que sabe tudo, que eu quis, que eu quero aquilo, e a questão de não ter o pai, né, a figura materna, é muito desafiadora. Então, é bem complicado, mas eu não desisti, né, até hoje também, não porque eu já me formei, tá bom, não, eu vou exercer a carreira, igual eu falo. Foram mais de 5 anos, eu vou colocar 10 anos aí nessa batalha, né, para eu concluir a faculdade, para desperdiçar. Então, foi muito desafiador, mas eu venci. Por isso, né, que na minha primeira fala eu falei da minha religião, porque foi o que me sustentou e eu não quis me vitimizar. Eu exerci o papel de protagonista da minha história e decidi me formar. E cheguei à conclusão de que, como a nossa amiga falou ali, né, a força de vontade faz a gente chegar a lugares assim inesperados. Acho que um ponto, né, dentro do que a gente está falando, a gente só não pode romantizar, às vezes, a força de vontade, né? Claro que a história de vocês são incríveis e vocês tiveram que se doar muito para isso, mas é o que a gente falou, né, até na palestra de manhã a respeito do empoderamento coletivo. Não é porque uma mulher, né, por exemplo, negra, com deficiência, conseguiu romper, conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, que foi fácil, né? Talvez as empresas por onde ela passou poderiam até mesmo ter aberto mais portas para que ela, de fato, conseguisse ter se desenvolvido lá. E assim é com cada uma de nós aqui, né? A gente entende que a gente chegou onde chegou através de muito esforço, de muita dedicação, mas é uma estrutura que também precisa ser modificada. É o papel também das organizações entenderem qual é o papel delas nessa questão, né? Não é só um esforço individual, porque uma pessoa específica conseguiu lutar e vencer na vida. O que nós, coletivamente, precisamos fazer? E aí, diante disso, até conversar um pouquinho com a Raquel, que teve uma experiência vasta no CLT, hoje está empreendendo. Você acha, Raquel, na sua opinião, o que as empresas ainda precisam fazer para que, de fato, né, o capacitismo, para que, de fato, o olhar para as mulheres negras, ele tenha aí uma transição e saia um pouquinho do discurso para realmente as empresas fazerem alguma ação prática, né? O que você acha que as empresas ainda precisam fazer para que a inclusão de verdade aconteça? Bom, diante da minha experiência, né, dentro da CLT, abrir mais essa margem da inclusão, que o discurso da inclusão é muito bonito, né? Vamos receber as pessoas com deficiência, vamos receber pessoas negras, pessoas do sexo feminino, né? Mas, assim, na prática é diferente. Então, é muito importante a empresa ter essa visão de aprimorar mesmo a inclusão dentro do seu sistema operacional, né, seja na área de produção, seja na área administrativa. Eu falo por experiência que uma semana antes de eu entrar na empresa, os colaboradores da empresa receberam palestras, né,
falando sobre inclusão social, que na semana seguinte as empresas estariam recebendo novos funcionários desse tipo de inclusão, que seriam somente deficientes, né? E foi muito bom, porque quando nós chegamos, eu e mais uma equipe de pessoas com deficiência chegamos lá na empresa, nós vimos a diferença. Nós vimos que se não houvesse essa conscientização da empresa de estar preparando os colaboradores, não só os colaboradores, mas o ambiente, acessibilidade, rampas, corrimão, aqueles sensores audiovisual, porque a última empresa que eu trabalhei eram só de deficientes e a maioria eram surdos e mudos. Então, na verdade, não são mudos, são surdos, né? Porque eles não falam porque eles não escutam, ou seja, eles ficam de falar. Então, a expressão correta é surdo. Então, a maioria dos meus colegas eram surdos. E por incrível que pareça, ainda tendo essa deformidade também as mãos, que a minha deficiência até se mencionar, né, é malformação congênita dos membros superiores e inferiores, devido a de acordo com os médicos, uma compatibilidade genética dos meus pais. Ainda que eles não sejam parentes, né, eles não eram parentes, mas houve essa justificativa ali na época, né, 40 anos atrás, né, então a gente não tinha acesso a tantos conhecimentos que a gente tem hoje. Mas ainda assim, com as minhas limitações das minhas mãos, eu conseguia dar um bom dia para eles, conseguia me comunicar com eles. E as minhas meninas, a Ruth, a que vocês conhecem, minhas meninas, elas não têm deficiência, graças a Deus, são meninas lindas e muito inteligentes, que graças a Deus estão fazendo Libras lá na escola dela. Então, é muito importante começar ainda de pequeno, né, essa acessibilidade das crianças com outras crianças também com deficiência. E, voltando, né, ao assunto da empresa, é importante a conscientização da empresa com os colaboradores para estar recebendo as pessoas, não só com deficiência, né, mas mulheres, homossexuais também, seja lésbicas ou homossexuais, desculpa, gente, mas tem que estar aberto, né, para todos os tipos de pessoas, porque se nós nos relacionamos com eles lá fora, nós também temos que nos relacionar com eles aqui dentro. Certamente no meio da nossa parentela também pode haver aquele que é diferente, aquele que é quietinho, ou aquele que é falante. Então a gente tem que estar preparado para receber essa diferenciação na sociedade. O ponto que você colocou sobre a importância da conscientização, né, do conhecimento é fundamental. Inclusive essa ação que está acontecendo aqui hoje faz parte, né, de um projeto de conscientização onde a empresa está oportunizando para que vocês ampliem, né, a consciência. Muitas das vezes a gente não olha para um problema porque a gente não sabe que ele existe. A gente não enxerga uma dor porque a gente não está vendo ela. Então, a partir do momento que a gente enxerga e tem consciência de algo, a gente pode fazer algo em relação àquilo. E aí eu gostaria também de trazer vocês para essa conversa agora que a gente